Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conversa do vídeo de hoje está na tela. A gente vai falar sobre ISA Energia, ISA E4, uma atualização aqui mirando o mês de julho, já aquecendo as turbinas para o próximo resultado. Eu destaco a DRE, falo sobre os principais desafios da companhia, desafios entre aspas, né, porque é um setor muito bacana, as principais avenidas de crescimento, a demanda por energia, comparativo do setor, rentabilidade, valuation, preço justo, preço-alvo, e no final eu comento a minha análise gráfica junto com estratégia de opções para vocês. O disclaimer está na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI Tech, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, a gente começa com não tese de investimento, tá? Mas acho que um pouquinho de bom senso. Eu sou um investidor de bom senso, eu sou muito não competente para fazer grandes análises de valuation, grandes projeções de lucro, preço justo, fluxo de caixa descontado, ou mesmo na análise gráfica, não me considero ali um cara muito fora da curva, por exemplo. Mas eu me considero ser um cara muito ponderado e posicionado com o meu dinheiro em posições que não são grandes descobertas, não tenho empresas de tecnologia, por exemplo, mas em posições que muitas vezes demandam ali uma tendência mais secular, como o mercado gosta de dizer, ou mais estrutural, como é o caso de fornecimento de energia. Não há transição energética sem transmissão de energia, tá? E sim, os novos data centers, a inteligência artificial, esses drivers energéticos que nós temos hoje de indústrias nascendo e crescendo, óbvio que IA é a principal delas, demandam muita energia. E aqui no Brasil está começando só os projetos. Então, se você quer vender a pá e não necessariamente encontrar o ouro ou vender o ouro, tá? Energia elétrica vai ser uma das grandes armas geopolíticas ou benefícios de comércio entre um país e outro. Quando o ser humano conseguir de maneira eficaz estocar vento, como a nossa ex-presidenta falou, ou estocar energia e conseguir transacionar energia, pessoal, a gente sem dúvida nenhuma vai ser o maior exportador do mundo, tá? E o Brasil tem andado com velocidade avançada, sim, tá? Nos projetos tanto de transmissão como de geração de energia, distribuição de gás, infraestrutura como um todo, até ferrovia, a gente deve ter bastante. Então, demanda energia, pessoal, várias indústrias com um específico ponto para os data centers impulsionados por inteligência artificial. Já há projetos aqui autorizados no país e a ISA Energia, sem a menor dúvida, vai se beneficiar. O primeiro papo que eu comentei aqui logo na entrada, não há transição energética sem transmissão de energia. Tá? Então, se vamos para o hidrogênio, se vamos para a fotovoltaica, se vamos aumentar ainda mais a eólica, hoje, se você tem uma geradora de energia, como eu tenho a Engie, você pode perceber ali uma disputa muito grande, tá? No preço da energia. Então a gente está gerando bastante energia, tá? Para as geradoras, não quer dizer que cai diretamente na nossa conta aqui da distribuidora, nossa conta mensal de energia elétrica, mas no mundo das geradoras, pessoal, a competição está grande. O Brasil está produzindo energia para caramba. Essa demanda vai vir? Eu acho que sim, por isso que o primeiro slide foi demanda potencial. O segundo slide é: se no mundo das geradoras há um risco de não saber qual a tecnologia que vamos utilizar, qual é o investimento mais certeiro, é fotovoltaico, é eólico, é biomassa, é hidrogênio verde, a gente não sabe. Mas, independente de qual for, há a necessidade hoje, tá, de fazer transmissão. Tá? E transmissão nós temos a Alupar, nós temos ISA Energia, nós temos Taesa como principais da bolsa, né, com core business sendo transmissão, mas diversas outras companhias de distribuidora, geradora, tá, tem linhas de transmissão também. É o setor mais querido. Tá? Quando nós olhamos para a realidade dela, e aí volta aos vídeos anteriores aqui do canal, pessoal, toda a companhia de utilidade pública está cheia de investimento. Se ela é redondinha, se ela tem ali um bom trânsito em Brasília, ela está cheia de licitação. Tá? Não é diferente a ISA Energia, não é diferente a Taesa, tá? Talvez um pouco menos a Alupar, mas a ISA Energia está cheia de projetos, portanto, investimento alto, retorno por hora nas obras, zero. Então vai demora um pouquinho. A Água Vermelha entrou em operação, é um dos papos que eu vou comentar aqui sobre as principais notícias. Mas nós temos aí diversos projetos que despendiam dinheiro, investimento e logo geram a alavancagem. Então, pela primeira vez, em não sei quantos anos, a ISA Energia está acima de 3 vezes dívida líquida EBITDA.
tá? Com investimentos volumosos agora, 2025, 26, 27, até 28. Mais de 5 bi, mais de 6 bi. E a gente tá percebendo ali, mesmo a Isa Energia tem um custo médio anual da sua dívida de 12,7% ao ano. De IPCA mais 7,2%, tá? Então não tá brincadeira a realidade brasileira de financiamento, tá? Bom, algo positivo no curto prazo, pessoal, é que ela confirmou o início antecipado de operação comercial do projeto Água Vermelha, que eu comentei com vocês aqui atrás. Então, entra um pouquinho de RAP, entra um pouquinho de EBITDA, tá? E diminui cada vez mais o CAPEX em cima do projeto Água Vermelha, que já entrou em operação comercial. Isso é importante. Esse ciclo vai ser o mais forte 2025-26? Não, pessoal. Provavelmente vocês vão ver ainda uma dívida subir e um lucro ser corroído pela amortização de dívida, etc. Pegando ali resultado financeiro cada vez pior, fluxo de financiamento ainda conturbado e a empresa tendo que pagar suas contas hora mais e horas também, prejudicando o lucro. Agora, um ponto que quero dizer para vocês. A ISA sai de 1,1 bi, 1,2 bi no terceiro e no quarto tri de 2024 e cede para 725 milhões, aí sazonalidade muito provavelmente de algum pagamento, etc., debêntures e afins. Esse papo, obviamente, que é da estrutura de investimentos de CAPEX da companhia atual. Mas eu quero dizer que os leilões de transmissão, pessoal, se o Bruno, youtuber, está falando que é um setor muito querido, tá? Imagina os empresários então, tá? Não tenho dúvidas que tem muita gente interessada aqui no Brasil. Quando tem licitação, aparece gente do mundo inteiro. Então, os deságios, o desconto que as empresas estão tendo que dar para vencer tais leilões estão cada vez maiores, tá? Então, saibam que essas margens estupendas de pré-2020, elas podem não voltar mais, tá? Podem não voltar mais, beleza? Os dividendos que ficaram no vácuo em 2024 retornaram em 2025, pessoal, nós podemos ter em dezembro um novo provento, tá? Esse provento sendo pago em 2026, muito provavelmente, tá? Ano passado ela passou zerada, mas esse ano aqui ela pagou no primeiro trimestre todos os meses, 67 centavos líquido. O norte para o final do ano, pessoal, é R$ 1,80, R$ 1,87, tá? Mais ou menos o que ela pagou aqui no acumulado desse primeiro tri. Menor do que o acumulado desse primeiro tri, mas eu ainda nortearia lá em dezembrão, tá? Entre novembro e dezembro, a ISA anunciando mais um dividendo, entre 1,80, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é isso que eu imagino para ela. Então, voltando no slide aqui do scanner da Bolsa, para a gente olhar um pouquinho do preço teto, olha, não é incoerente, ou melhor, incoerente não é a palavra certa, não é utópico, não é super otimista você aguardar aí 8,70% de yield para uma janela aí dos próximos 12 meses. Tá? Eu não teria, não seria muito utópico, porém, são R$ 2,00 líquido. Eu não acho que ela vai chegar nos R$ 2,00 líquido. Tá? Eu acho que a gente volta aqui para 1,80, 1,70, devido aí à taxa de juros a 15%, a inflação em queda, ou seja, o cenário macro é o pior dos mundos para as empresas de utilities nos resultados, porque o juro real é o maior, tá? 9,70, 9,60, tá? A depender de como o IPCA se comporta, mas a pressão do IPCA atual é de baixa, então de perder ali os 5,15, talvez 5% em algum momento. E a taxa de juros está a 15%. Nós podemos chegar em algum momento desse ano aqui a um juro real de 10%, e aí a companhia que tem a sua receita em IPCA é um pouco chateada, fica um pouco chateada, né? Então, você, caso queira ser pessimista, se nós pegarmos os últimos 3 anos, ela titubeou bastante nos dividendos, tá? Titubeou bastante nos dividendos. E aí ela cai para 6,9% de yield líquido, tá? Ao ano. E o seu preço teto cai para R$ 26,57. Então, se tem um preço teto conservador, pessoal, representando uma margem de segurança ao preço atual de 15%, é esse dos 3 anos. 26,50, 27,50, boa faixa de preço. Beleza? Feito isso, vamos para o mapa de valuation lá do Scanner Pro para a gente analisar um pouquinho do setor e depois eu vou pular para a Investing Pro para a gente analisar um pouquinho do preço justo, preço-alvo e alguns indicadores diferentes. Muito bem, no mapa de calor de hoje, pessoal, no mapa de valuation aqui do Scanner da Bolsa, eu vou trazer o seguinte para vocês, sempre lembrando, link do Scanner da Bolsa já com desconto incluso na descrição, assim como da Investing Pro. O diferente é que a Investing Pro
você tem que colocar o meu cupom lá, que é clube, tá? Vamos lá. O que está nesse mapa de valuation aqui do scanner? Quanto mais alto o ativo, maior dividend yield. Que dividend yield esse é, pessoal? Dividend yield líquido médio dos últimos 5 anos, certo? Quanto mais à esquerda a bolinha tiver, mais barata ela está, porque ela tem um menor EV/EBIT, tá? Tentando aí tirar os não recorrentes. O maior dividendo nos últimos 5 anos líquido é a Taesa, 10,69% de yield, um EV/EBIT de 7,30. É a mais cara também, entre aspas. Tá? A mais barata é a ISA, tá? Que está com 5,4 vezes EV/EBIT e um dividend yield líquido médio nos últimos 5 anos de 8,35%. É o maior aqui, é o EV/EBIT mais descontado. No meio do caminho, porém patinho feio em dividendos, é a Alupar, com 6,2 vezes EV/EBIT e 3,6 dividend yield nos últimos 5 anos. Pessoal, essa é a comparação que traz dividendos Taesa, tá? Mais barata, ISA Energia. Eu acho que as duas são formidáveis. Escolha. Algo que eu não comentei aqui no vídeo é sempre tenham bastante atenção às licitações que vão vender, as concessões que vão vencer. Ambas têm ali 2032, 2035 vencimentos importantes. Tá? A Alupar é a diferentona porque tem concessões vitalícias e concessões fora do país, inclusive. Outro comparativo, agora utilizando alavancagem, earning yield e dividend yield. Tá? Mas aqui, pessoal, eu vou colocar principalmente alavancagem e earning yield. O maior earning yield do setor, pessoal, de longe é a ISA Energia. Tá? A ISA está com 21% de earning yield. Tá? 21%. Tá? E aí, dependendo da plataforma, 2,5 a 3,2, depende da modelagem que utiliza, a sua alavancagem. Tá? Já a Taesa está com 14% de earning yield e 4,2 vezes dívida líquida EBIT. Tá? Então, a ISA está com maior potencial de ganho em relação ao real investido e uma menor alavancagem em relação à Taesa. A Alupar está com 3,3 vezes a alavancagem e um earning yield de 11% próximo aqui da Taesa. Quem desponta é a ISA Energia. E utilizando a plataforma da Investing Pro, pessoal, o bacana da plataforma é que a gente tem aqui os preços justos e também preço-alvo de consenso. Tá? O preço justo, a gente tem aqui a única empresa barata, veja só a diferença, né? A Taesa. Tá? Já no preço-alvo, a gente tem, tá, todas as companhias transmissoras justas. Tá? Então, de acordo com o valuation, a única barata é a Taesa, que tem uma alta aqui de 27% projetada até chegar ao seu preço justo, tá? Aqui pela Investing Pro. Então, assim, pessoal, a depender da sua modelagem, você vai encontrar um benefício maior ao investir em Taesa versus ISA. Corre por trás, né? Corre ali na terceira colocação, a Alupar. Relembrando vocês, ao longo do mês inteiro de julho, pessoal, vocês podem economizar 50% na Investing Pro e mais, cumulativo aqui, mais 15% para quem me segue utilizando o cupom CLUBE. É a plataforma, assim como o scanner da bolsa, que eu mais utilizo aqui. Bom, a Alupar, ela é um patinho feio, pessoal, em termos de valuation, mas em rentabilidade, olhando para 2025, truco, é a melhor. Tá? Subindo 24% a Alupar contra apenas 10,8% da Taesa, 9,9% da ISA. Então sim, pessoal, a Alupar, talvez aqui por ter concessões mais estratégicas, as concessões fora do Brasil, elas estão com um deságio menor, ou seja, mais atraente para a companhia, tá? Ela consegue aqui melhores margens futuras. Talvez o mercado esteja especulando isso. Tá bem interessante. A Alupar se descola de Taesa e ISA Energia em 2025. Acho que ninguém apostaria isso no início do ano. Tá? Sazonalidade agora da ISA Energia, pessoal, ela é uma empresa que cai pouco. Quando cai pouco. E se você está comprando em 2025, saiba que 2024 foi o pior ano desde 2020. Ela caiu 12%. 2025 ela já está subindo 9,9%, né? Quase zerando aqui as perdas de 2024. Mas saiba que ISA Energia cedendo entre 10% a 20%, você pode ter a oportunidade da década ali de comprar. Como mostra esse gráfico de análise gráfica. Gráfico de análise gráfica é boa, esse gráfico de ISA Energia. Pessoal, onde eu coloquei os três principais quedas recentes, de máxima a mínima, tá? Geraram aí oscilações de 21%, 18%, 20%, nominalmente falando de 4,40%, 4,13%,
5,33. Então ela não é uma empresa que oscila muito e, de novo, quando cai entre 10%, 20%, 15% a 20%, no mês seguinte, no trimestre seguinte, ela tende a voltar a subir, certo? Quais são os descontos, pessoal? Os strikes que eu já vou falar nas opções, 22,16 aos 21,12. Acho difícil no curto prazo ela voltar a ceder 20% novamente, 21% por aí, entre 19,76 e 18,76. Esses são os principais descontos. Acabou o desconto, tá? Acima dos 24,32, que era alvo. Espero ter gerado valor para vocês. Tocou lá e voltou. 22,16. Eu olharia para o mercado de opções, tá? Porque já tem prêmio ali sendo negociado para agosto, tá? Então não é uma opção que não tem negociação. Talvez você consiga ali 20 centavos, 15 centavos, 30 centavos, 40 centavos, negocie, né? Cadastrando ordens limitadas não é recomendação, mas é o que eu faria aqui. Você vai ganhando dividendo sintético e se ela ceder, você será exercido em um preço maravilhoso. O strike é de 22,66, 22,16, vencimento dia 15 de agosto. A opção é a ISAET, tá? É a que eu olharia, tá? As opções no dinheiro estão tendo aqui prêmios, pessoal, entre 71 centavos, 98 centavos, bons prêmios, tá? Então, quem sabe Brunão não acerta na análise gráfica, esse strike entra no dinheiro e você tem ali 50, 60, 70 centavos de prêmio, eu acho que vale a pena, tá? Easy Energia, então, 22,16, 21,12 são os grandes descontos. No mais, obrigado, pessoal, pela companhia aqui no canal. Deixo sempre disponível para vocês links, tanto do meu contato, como também dos parceiros que eu comentei ao longo do vídeo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.